Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Você sabe o quanto os sabotadores atrapalham o seu dia a dia? Se você não me conhece, eu sou Vânia Moraes Troiano, especialista em comunicação não violenta, resiliência e segurança psicológica. E você, como ouvinte da Rádio Cloud Coaching, recebe semanalmente informações a respeito destes temas e como você pode lidar com os desafios da sua vida. No programa de hoje eu irei falar sobre mais um pouquinho sobre os sabotadores. E se você quiser escutar o que eu já falei a respeito dos sabotadores, vai lá e escuta o meu episódio 16, onde você vai conhecer os 10 sabotadores. Você sabia que toda sua aflição é gerada por você mesmo? E que sua aflição, nas formas de ansiedade, decepção, estresse, raiva, vergonha, culpa, tudo que o leva ao sofrimento é gerada por seus sabotadores? Sob a influência dos sabotadores, as pessoas querem barganhar e negociar. A justificativa é que a situação é séria. Aí você pode me dizer, como eu não poderia sentir decepção e frustração pela incompetência do meu colega? Como não poderia estar estressada com a possibilidade de perder o meu emprego? Como não poderia ficar furiosa com o comportamento obstinado do meu filho adolescente? Essa é uma das perguntas que a gente acaba colocando quando os sabotadores estão em atuação. Uma das coisas importantes é aprender a neutralizar o modo sobrevivente, que é essa forma que nós entramos quando fazemos essas perguntas, e que vive dentro da gente, e aprender a ativar o sábio para poder lidar com essas situações. Com o modo sábio, será possível lidar com todos os desafios que venham a surgir, gerando melhores resultados e satisfação pessoal, paz de espírito e felicidade. Primeiro, vou explicar os 5 poderes do sábio, que são a empatia, a exploração, a inovação, a navegação e a ação decisiva. Isso não quer dizer que não possamos ter alguns pequenos momentos de dor ou raiva, porque da mesma maneira quando encostamos em algo muito quente, como por exemplo uma panela recém-saída do fogo, recebemos um alerta para tomarmos cuidado. É dessa forma que podemos sair do sabotador e ativar o sábio, a fim de lidar com a situação sem sofrer e se sabotar, ou seja, mudando o foco, pois se não o mudar, você irá queimar a mão na panela e não ter sido apenas um alerta para mudar a posição. Na perspectiva do sábio, será importante aceitar o fato em vez de negar e rejeitar ou se ressentir, olhando tudo como dádiva e oportunidade. Vixe, mas como isso é difícil, não? No episódio 16 eu conto a história com a parábola do garanhão, e você pode relembrar lá. Olhando à luz da liderança, podemos dizer que o coeficiente de positividade, que no estudo dos sabotadores, que está no livro, né, A Inteligência, né, Positiva, nós podemos falar que é QP. O QP do líder causa impacto no QP, ou seja, no coeficiente de positividade da equipe. Às vezes, uma pessoa pode dizer que não é tão crítica, mas esse sabotador se disfarça bem e se costuma nem perceber o que está se criticando. A grande maioria dos sentimentos que temos de estresse, ansiedade, frustração, decepção, arrependimento e culpa está diretamente ligada ao fato de criticar os outros ou as situações ou resultados. Então podemos dizer também que temos 3 presentes como forma para acessar a sabedoria pela perspectiva do sábio, quando o estresse e a dificuldade da situação deixaram seus sabotadores extremamente energizados. Pense em 3 situações que essa suposta situação ruim poderia se transformar em dádiva ou oportunidade. Isso pode demorar mais do que você gostaria,
pois a tendência é levar essa última pergunta com ceticismo, pois normalmente se tem a certeza de que a situação é completamente ruim. Para os extremamente céticos e resistentes, aceitar um resultado ruim como dádiva não significa atrair outros e nem não fazer nada quanto a ele. Você não precisa transformar sempre uma situação ruim em dádiva. Se ao menos você decidir deixar uma situação ruim para trás, também já será uma dádiva e dessa forma também fortalecerá o músculo do seu sábio. Ele irá permitir que você se perceba liberado da culpa, do arrependimento e da vergonha, e dessa forma você poderá acessar os 5 poderes do sábio, que são a capacidade de empatia por nós mesmos e pelos outros, a explorar com grande curiosidade, inovar com opções criativas, navegar entre nossas opções e escolher caminhos que se alinhem melhor com os seus valores e propósitos mais profundos. Ativar a intenção para gerar resultados é saber que nem todo desafio irá exigir todos os 5 sabotadores. Nem numa ordem especial, nem sempre será necessário ativar o sábio. E você saberá quando ativar e saberá qual poder usar e quando. Tenha empatia para sentir e mostrar apreciação, compaixão e perdão. A empatia dos dois lados, ou seja, a autoempatia também, que é consigo mesmo, e a empatia, que é com o outro, e a percepção sistêmica, olhar o todo, em que poderá perceber que tudo está interligado. Na medida que você tem uma empatia profunda por você mesmo, é muito mais provável você poder ter empatia pelo outro, e ter empatia profunda por si mesmo é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque a dominância do crítico interfere. A empatia pelo sábio é o antídoto para a amolação do crítico. Se puder olhar que todos somos imperfeitos e que deixar de alcançar o ideal sempre, ficará mais fácil lidar com o crítico e com os críticos do outro. Assim, poderá aliviar um pouco para si mesmo e para o outro. A empatia é o carregador de bateria, renovando a vitalidade que o crítico de forma violenta suga contra si mesmo. A empatia é a enfermeira que trata dos ferimentos do guerreiro antes dele se deparar com a outra briga. A empatia é muito útil quando você ou a outra pessoa está sentindo dor ou dificuldade emocional. A empatia pode ser um grande aliado quando precisar recarregar a bateria antes de entrar em ação para resolver uma questão ou problema. E é possível dar um passo para trás e ampliar a perspectiva. Muitos de nós, com o crítico dizendo que ter empatia por si mesmo é contraproducente, que é egoísmo e que sim, precisa ser duro consigo mesmo, senão vai relaxar e largar, isso podemos dizer que negar a empatia é dar-se uma surra constante. O crítico informa que se você tem empatia demais por si mesmo ou pelas dificuldades contornáveis dos outros, você está encorajando mais o comportamento que causou a dificuldade. Ele informa que é melhor punir do que ter empatia. E a grande mentira disso é a crença de que se ter empatia pelo sofrimento significa tolerar a ação que causou a dor. Imagine seu filho brincando num determinado brinquedo no parque e você falou para ele tomar cuidado ou sair dali. E como ele não ouviu, se machucou feio. Se olharmos pela perspectiva do sábio, você o leva para o pronto-socorro para ver o machucado. Depois que a dor passar, já tiver sido medicado, tiver feito curativo e a dor já tiver passado, como falei, você chama ele para uma conversa sobre os aprendizados e de que maneira ele poderá evitar no futuro que isso aconteça novamente. Na visão do crítico, isso é completamente errado. E sim, vai exigir um castigo imediato. Na medida que você muda a perspectiva do sábio, automaticamente você acessa os 5 poderes, inclusive a empatia. E uma das formas de fortalecer o sábio é visualizar a criança por apenas 1 minuto em sua cabeça. Então vamos a um exercício. Visualização no parquinho
quando você era criança. Se você tem filhos pequenos, netos ou mesmo uma criança qualquer em um parque, ou no play do condomínio, na piscina ou na praia, por exemplo, é bem provável que você sinta empatia e afeto quase de forma imediata, porque as crianças em idades tenras irradiam a essência da energia do sábio. Ainda não foram contaminadas pelos sabotadores, que nos incomodam a vida adulta. Então, você pode utilizar-se da mesma maneira para sentir empatia por você mesmo ou pelo outro. Um exercício é você visualizar quando você era criança em um local onde sua essência aparecia. Pode se lembrar quando era criança e os pais o levavam no Parque Nacional e andavam pelas pedras? Você lembra que você poderia até catar pedrinhas redondas para brincar e jogar as pedrinhas? Como é que você poderia se sentir? O que acontecia? E você pode lembrar de uma brincadeira onde você estava soltando uma pipa, onde você montava a pipa, onde você jogava a bola. Então tem diversas formas que você pode trazer a perspectiva do sábio para esse momento. Outra forma também é pegar uma foto sua de quando era criança e observar como isso estava aparente. Mantenha ela perto de você por um tempo para que possa observá-la várias vezes. E será uma forma também de você lembrar que sua essência também merece empatia e amor incondicional. Para ter empatia com o outro, você pode utilizar escolhendo qualquer um dos poderes do sábio. Caso escolha utilizar a empatia e está em uma reunião, olhe para a pessoa que está à sua frente e visualize ela quando criança, e poderá ver a sua verdadeira essência. Você pode visualizá-la abraçando a sua própria mãe. Quem aprende a utilizar o poder do sábio da empatia é capaz de ativar uma exploração baseada na curiosidade, franqueza, assombro e fascinação, mesmo diante de uma crise. A pergunta do sábio na exploração é: o que mais posso descobrir? Com que frequência você vivencia um modo explorador? Com que frequência se vê em uma posição de curiosidade profunda? Um grande abraço, Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.